Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 12 de setembro de 2013. Um projeto aprovado pela Câmara Municipal de Uberlândia tem regras que já existem no país. E mesmo assim, foi votado por todo o plenário. Mais de 30% da população brasileira tem dificuldade na hora de dormir. E o problema pode ser o estresse e a ansiedade. E o exercício físico pode ser um bom aliado. O primeiro time de futebol americano da cidade, os Lobos, estão a caminho de mais uma rodada do torneio Touchdown. Estas e outras informações a partir de agora na TV Universitária, aqui no TVU Notícias. Um projeto que promete garantir mais segurança para quem usa elevadores gera polêmica em Uberlândia. Aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Vereadores, ele tem regras que já existem no país. E mesmo assim, foi votado por todo o plenário. No sobe e desce de pessoas, é fácil encontrar quem já ficou preso dentro do elevador. Você já ficou presa alguma vez em elevador? Já. Como é que foi? Tinha porteiro, então a gente chamou, o porteiro, deu tudo certo, não teve nenhum problema. E quem nunca passou pela experiência não gosta nem de imaginar a situação. Tenta evitar a todo custo o equipamento, como é o caso dessa dona de casa. Eu não uso muito, se tiver escada, for perto, eu vou pela escada. De olho na segurança de quem utiliza o elevador, a Câmara Municipal de Uberlândia aprovou no mês de setembro um projeto de lei que prevê a obrigatoriedade de luz de emergência em todos os elevadores e também cartazes com os números dos telefones do síndico e também da administradora do prédio. Mas, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, essas regras já existem desde setembro de 2008. Procuramos o vereador Vilmar Rezende, autor do projeto, para falar sobre a elaboração do documento. De acordo com o legislador, o documento foi elaborado para atender um pedido da comunidade, diante dos perigos que um elevador pode apresentar. Ele desconhece a existência dessas mesmas regras no país. As pessoas que têm os prédios, que têm os seus elevadores, vão ter um prazo, após a lei sancionada pelo prefeito, vão ter um prazo de adaptação à luz de emergência 90 dias, ou seja, eles vão ter um prazo para adaptar de 90 dias. Colocar o quê? Uma luz de emergência no interior dos elevadores e, além disso, colocar também o número do telefone do síndico e do porteiro, porque irá facilitar as pessoas, se caso vier perca de energia, ter a condição de estar ligando para as pessoas e sair do sufoco da escuridão, que é muito ruim dentro de um elevador. Responsável pela segurança das pessoas e liberação do funcionamento de prédios comerciais, inclusive com elevador, o Corpo de Bombeiros confirma a existência das regras de segurança que normatizam o uso do elevador no país e divulgadas pela ABNT há 6 anos. De início, tem um projeto que é aprovado pelo Corpo de Bombeiro. O engenheiro, o responsável técnico, leva o projeto antes da construção até o Corpo de Bombeiro. Ele passará por uma sessão onde avaliará se esse projeto está de acordo com as normas técnicas. Mas esclarece que não cabe aos bombeiros a fiscalização dessas regras dentro do elevador, e sim a equipe de síndicos, administradores e integrantes da CIPA, técnicos de segurança do trabalho. Clayton é encarregado de segurança de um shopping da cidade. Conhece bem as normas da ABNT e até cita os itens de segurança que ele avalia para o funcionamento do elevador. Coincidência ou não, as regras são as mesmas propostas pelo vereador Vilmar Rezende e aprovadas pelos 27 vereadores de Uberlândia. Aqui os nossos elevadores dispõem de vários dispositivos, placas, indicadores, sinalização, e em cada um deles tem um dispositivo telefônico que, ao tirar ele do gancho, automaticamente já aciona a nossa central. A UFA abriu 33 vagas para os professores de diversas áreas nos campi das cidades de Uberlândia, Ituiutaba, Patos de Minas e Monte Carmelo. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com a Marlene Marins, que é pró-reitora de Recursos Humanos. Marlene, muito obrigado pela presença. Notícia boa, nesse jornal de hoje, falando dessas 33 vagas para professores. De onde elas vêm e para quem são exatamente? Boa noite. Boa noite. Primeiro, acho que é importante informar que concurso público na universidade, a partir de 2010, tem sido uma rotina
nessa universidade, né, que é a abertura de novas vagas. Quer dizer, não é novidade, né? Sempre tem. Isso, sempre tem. Até por conta eu diria, tem algumas razões para isso. Que primeiro, o governo, a partir de 2010, que tem liberado para a universidade a possibilidade de contratação automática a partir das vagas originadas, seja de aposentadoria, falecimentos, de forma automática. Então, portanto, abriu-se vagas, automaticamente você tem a possibilidade de concurso. Para além disso, nós temos aí as vagas Reúne, que nós estamos encerrando esse processo agora, este ano, vagas também oriundas de projetos de expansão, como o caso das cidades Monte Carmelo, Patos de Minas, né, que são projetos aí oriundos de projetos de expansão, e, portanto, essa quantidade de vagas abertas nesse momento. E para quais áreas? Eu não sei se são muitas, se dá para falar, mas vamos lá. Não, seriam várias áreas. Eu diria as unidades acadêmicas que têm, eu diria, os cursos tanto em Patos e Monte Carmelo, e também as unidades no município, né, que seria aqui em Uberlândia, também com essas vagas, eu diria, em várias áreas, né, em várias áreas. Aqui são várias. Então é importante acessar o site da universidade para ter conhecimento de todas as áreas. Pois é, e como é que está esse processo? Até quando as pessoas devem procurar? Onde procurar? Como é que a questão da seleção? Conta tudo para a gente, como é que vai ser. Então, o site, em todas as informações, porque os editais, eles saem, nesse caso aí, como nós temos um edital que agrupou algumas vagas, nós podemos ter outros que estão saindo. Hoje, por exemplo, nós assinamos outros editais que devem ser publicados, né, a partir de amanhã. Ou seja, novas vagas podem vagas que podem acontecer. Então, é importante esse acesso, porque nós fazemos opção, e aí até por obrigação da instituição pública, de tanto no Diário Oficial, no jornal local e também na nossa página, todos os editais disponíveis. Então, para quem quiser acessar essas informações, nós temos lá na página ufo.br, né, que nós temos lá, que você vai clicar concursos e editais. Então, tanto editais para professores como editais para técnicos estão disponíveis nessa página. Já que você falou em técnicos administrativos, a gente sempre estava falando antes dos professores, e tem muito técnico que está assistindo a gente que está querendo saber se vai ter uma vaga também para ele futuramente. Nós devemos ter também no curto prazo o lançamento de vaga para técnico. Nesse momento não está aberto nenhum edital, mas devemos ter até por conta de aposentadorias que ocorreram nos últimos meses e que nós faremos aí brevemente novas contratações. Para além dessas vagas oriundas de aposentadoria, também vagas nesses campos, né, no chamado unidades aí de campus avançado, onde nós temos principalmente vagas de laboratório que ainda não foram feitos os concursos e que faremos para poder preencher essas vagas. Então você que está em casa, está vendo o recado da Marlene, você está precisando de emprego, quer seguir uma carreira, quer dar aula, quer ser técnico administrativo da Universidade Federal de Uberlândia, faça uma coisa constante na sua vida. Comece a entrar no site da UFO, que, como a Marlene falou, não é novidade, já vem acontecendo desde 2010, então você pode também fazer parte. Nesse caso específico, Marlene, só para a gente encerrar, dessas 33 vagas, quando é que elas serão preenchidas? Já tem data? Como é que é o processo? O processo, com a abertura do edital, nós temos prazos que são prazos, eu diria, de cumprimento legal, né, de publicação, de provas, estão todas aí regidas no edital, e, portanto, é um prazo em torno de 90 dias para que esse processo possa ser concluído. Conclusão, homologação de concurso e imediatamente contratação. Né? Até porque muitas dessas vagas são para o início do semestre. Quer dizer, já começar o semestre. Então, com certeza, as unidades já estão à espera aí da efetivação desse concurso e chamada desses novos professores. Tá certo. Marlene, muito obrigado mais uma vez. Sempre que tiver novas vagas, quiser divulgar qualquer coisa, a gente está sempre à sua disposição, tá? Muito obrigado. Previsão do tempo para amanhã em Minas Gerais deve ficar nublado com chuvas no Triângulo Mineiro. Em Uberlândia o dia amanhece ensolarado e aqui não há possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 17 graus e a máxima 28. Confira o tempo em outras cidades vizinhas. O tempo em Ipiaçu amanhece nublado, à tarde dia ensolarado, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Em Sacramento, temperatura baixa pela manhã, mas não deve chover. A mínima prevista é de 16 e máxima de 24 graus. Em Sacramento, temperatura baixa pela manhã, mas não deve chover. A mínima prevista é de 16 e a máxima de 24 graus. Em Monte Alegre de Minas, faz sol entre nuvens pela manhã. À tarde, tempo estável. A mínima prevista é de 18 graus. Em Perdizes, o tempo frio prevalece pela manhã. À tarde e à noite, céu coberto de nuvens. A temperatura varia entre 15 e 23 graus. E depois do intervalo, você sabe o que é alienação parental? Pois é, uma advogada explica pra gente. A gente volta já. Há 18 anos, o IBCC iniciou a campanha do câncer de mama no alvo da moda. E eu logo me juntei à causa. Mãe,
você e eu. Em 18 anos, o IBCC cresceu bastante. Visite um mastologista anualmente e faça os exames de rotina. Quanto mais cedo o câncer for descoberto, maiores são as chances de cura. Junte-se a essa causa. Ou compre os produtos com o alvo azul. O câncer de mama no alvo da moda. Essa luta dura uma vida inteira. No teatro, eu posso viver vários personagens, ser pessoas diferentes, mas as minhas digitais nunca mudam. Por isso, na hora de votar, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Surpresas? Que nada! O Serviço de Previsão do Tempo do Laboratório de Climatologia da Universidade Federal de Uberlândia é referência em Minas Gerais. Informe-se 3239-4436. A Diretoria de Sustentabilidade Ambiental da Prefeitura Universitária da UFO promove o primeiro seminário Resíduos Químicos nas Instituições de Ensino. Será no dia 13 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, nos anfiteatros G e H do Bloco 5O, Campus Santa Mônica. Durante o evento também será lançado o Manual de Resíduos Químicos da UFO, uma publicação que oferece diretrizes para as unidades produtoras de resíduos químicos e microbiológicos. Inscrições gratuitas pelo site www.ufo.br. Você sabe o que é alienação parental? Pois é uma lei instituída em agosto de 2010 que ainda é bastante desconhecida pela população brasileira. E é sobre este assunto que a gente conversa agora com a Dulce Meire, que é advogada. Dulce, mais uma vez, obrigado pela presença e por estar aqui para esclarecer mais uma vez as áreas de direito que a gente às vezes quer passar para a população e principalmente nesse caso que a população não conhece muito. Então eu te passo essa pergunta: o que é, afinal de contas, alienação parental? Boa noite. Boa noite. Bom, é uma coisa assim que geralmente ocorre, né, parte do direito de família e que ocorre geralmente quando ocorre separações, divórcio entre os casais, principalmente quando tem filhos. Esse tipo de procedimento, alienação parental, ele consiste em quê? Em estar aquele que tem a guarda da criança, ou o pai ou a mãe, e está incutindo na cabeça dela coisas contra o genitor, que é o não guardião. Então isso evita, por exemplo, se o filho ficar com a mãe ficar colocando na cabeça do filho que o pai não presta, aquela coisa toda. Isso, às vezes assim, muda de endereço, não deixa o endereço com o pai, às vezes faz alguma festinha de aniversário, não convida o pai, oculta informações a respeito da saúde, da criança, da educação, esse tipo de coisa que vai caracterizando a alienação parental. E também vai obstando as visitas, né? Que às vezes o genitor tem direito a ter aquela convivência com a criança e não faz justamente por causa da É meio que aquela implicância, né? Separei, então, já que você não me quis mais, você não vai ficar com os filhos também. Todo divórcio, de separação, fica aquela resquício de mágoa, né? E às vezes os pais usam as crianças para atingir um ao outro. Pois é, agora essa lei é de 2010. Quer dizer que antes a coisa estava muito complicada no Brasil, estava acontecendo muito esse tipo de implicância, esse tipo de desacordo após a separação, e quem estava sofrendo com isso eram os filhos? Quem sofre são os filhos, né? Porque eles vão sendo privados da convivência paterna ou materna e também até mesmo de convivência com os outros familiares, avós, tios. Então isso é uma coisa assim, que já vem ao longo do tempo, e para tentar solucionar esse problema foi criada a lei. Pois é, mas desde 2010 a gente até falou que ainda é bastante desconhecida no país. Como é que está o cumprimento dessa lei? O que ela garante para quem não tem a Tem que estar fazendo, é feito um estudo social, né? Ela pode ser feita tanto no correr de um processo que está tramitando, ou uma ação de guarda, alimentos,
que seja o mesmo divórcio, seja detectado que está havendo alienação parental, ou uma ação específica mesmo sobre o assunto. Então, ela pode ocorrer das duas formas, ou uma ação própria ou uma ação que a gente chama de incidental, que vai decorrer de outro processo. E nisso é feito um estudo psicossocial determinado pela Justiça para apurar se realmente está ocorrendo esses indícios de alienação parental. Havendo isso, tem as punições. Vai de advertência até a perda da guarda. Quer dizer que em casos mais extremos, se, por exemplo, o pai ou a mãe reclamar que o outro está evitando de manter a convivência, ele pode, inclusive, pedir a guarda novamente do filho. A pena pode ser até mesmo a perda da guarda, né? Pode aumentar as visitas, determinar que, às vezes, a guarda unilateral passa a ser uma guarda compartilhada, né? Aumentando essas visitas, logicamente a criança vai ter mais contato com o outro genitor. E também, se for persistindo, for sendo observado que os atos não cessaram, além pode ser aplicada a multa e, consequentemente, a perda da guarda da criança em favor do outro genitor. Eu gostaria, então, para a gente terminar, Dulce, que você falasse para quem está nos assistindo. Às vezes tem muita gente que está nessa situação hoje em dia, que às vezes nem conhecia essa lei de 2010. Qual que é o passo a passo? O que a pessoa que se sente lesada na questão da convivência com os filhos, o que ela deve fazer? Onde ela deve procurar? Deve ter um advogado, promotoria? Primeiro, como tem que observar quais são as atitudes da criança, porque às vezes assim, o pai geralmente aguarda, é o comum ficar com a mãe, né? Não quer dizer que é sempre, mas geralmente isso acontece. Aí começa, a criança às vezes não quer ir com o pai, né? Às vezes fica reclamando, chorando. Então ele tem que começar, a pessoa que não tem a guarda, a observar o procedimento da criança. Né? Às vezes quer falar no telefone, mas às vezes fala escondido, fica aquela coisa cochichada, não tem aquela liberdade que às vezes a mãe está sempre vigiando. Então tem que começar a ser observados os procedimentos da criança. É o primeiro passo. Detectado que há esses indícios, né, da formação psicológica da criança em relação ao genitor, ele deve procurar a justiça para que o advogado, né, entre com a ação para realmente ser detectado, né, se está realmente havendo esse procedimento de alienação parental em relação a ele, a criança e o outro genitor. Ok. Dulce, muito obrigado mais uma vez por esclarecer. É uma coisa que até é simples, né, mas que muita gente não conhecia até hoje. Muito obrigado por você nos dar esses esclarecimentos aqui no TV Notícias. Um abraço, volte sempre, tá? E você confere agora as vagas de emprego disponíveis no CEPER de Uberlândia. Vagas em aberto para farmacêutico. O candidato deve ter ensino superior completo e não precisa de experiência. O salário é de R$ 3.267, mais benefícios. Vaga ainda para pedreiro e ajudante de pedreiro. É preciso ter experiência na área. O salário varia de R$ 700 a R$ 800, mais comissão. Vaga também para mecânico montador com experiência em autos. O salário é de R$ 1.158, mais benefícios. É necessário experiência. E oportunidade ainda para auxiliar de escritório. É preciso experiência e segundo grau completo. O salário é de R$ 900, mais benefícios. E também para técnico em segurança do trabalho. É para ganhar R$ 1.500. É preciso ter experiência e curso comprobatório. E daqui a pouco, mais de 30% da população brasileira tem dificuldade na hora de dormir. O problema pode estar relacionado ao estresse e à ansiedade. A gente volta em instantes. Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite, sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Ministério das Cidades, Governo Federal. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo.
mãos preparadas para salvar a vida dos melhores amigos do homem. Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia. A Universidade Federal de Uberlândia, por meio do projeto Xadrez na UFO, lança cursos gratuitos de xadrez online. O primeiro curso de nível básico pode ser acessado em www.ileel.ufo.br/xadreznaufo/curso. A previsão para os próximos meses é de lançamento de mais 4 novos cursos, nível intermediário, avançado, expert e mestre. O jogo de xadrez acessível para todos. Mais informações, 3239-4449. E o primeiro time de futebol americano da cidade e um dos 5 de Minas Gerais, os Lobos, estão a caminho de mais uma rodada do torneio Touchdown. A repórter Fabiane Silva foi conferir em um dos treinos a expectativa do jogo neste fim de semana com o presidente da equipe. Com 5 anos de existência, a equipe de futebol americano Lobos, aqui de Uberlândia, enfrenta nesse final de semana a 5ª rodada contra o Botafogo de Ribeirão. E eu converso com o presidente do time, o Giovaniro Tiquim. Tiquim, conta pra gente aí mais uma rodada difícil de jogo, fora de casa. Com certeza. A gente tem esse jogo fora de casa contra o time do Botafogo de Ribeirão Preto, que é uma equipe muito boa, né, atual vice-campeã paulista. E a gente vai em busca da vitória para a gente poder continuar a nossa recuperação no campeonato, já que no último jogo a gente foi até Ipatinga, conseguiu vencer, então agora o time está muito animado, bem focado para poder ir em Ribeirão e buscar esse resultado positivo. Com relação à situação do time aí nesse campeonato, Touchdown, que é um dos mais importantes aí do futebol americano, tem chance de classificação? Tem. Aí assim, são muito poucas, mas a gente trabalha com a chance ainda de classificação, A gente infelizmente depende de alguns resultados, mas a gente trabalha sempre nesse focante, sempre apresentar a melhora a cada partida. Então assim, é um jogo muito difícil, o torneio é um torneio muito difícil, a gente caiu num grupo muito forte, com o Corinthians, com o Flamengo, com o próprio Botafogo, que mostrou assim toda a grandeza da competição. Então assim, apesar das chances ainda serem muito pequenas, a gente trabalha confiante e vai para esse jogo para realmente poder ainda passar mais uma rodada com chance de classificar. Como que é a rotina de treinos aí dos integrantes do futebol americano? É a mesma sistemática do futebol brasileiro ou não? Não, hoje é completamente diferente, porque a gente, com cada um ainda tem o seu trabalho ainda, então a gente trabalha durante o dia, faz academia, a parte física, de academia, musculação, treinos durante a noite, isso de segunda a sexta, e no final de semana a gente dedica aí a parte tática e parte técnica, no sábado das 2 às 6 e domingo das 9 ao meio-dia, para poder acertar ali livro de jogadas, essas coisas, para a gente poder conseguir executar essas jogadas nos jogos. Principais dificuldades que o time enfrenta? Hoje o patrocínio, apesar de a gente ter grandes patrocinadores que estão nos apoiando bastante, mas a gente, com certeza, se tivesse mais apoio, mais patrocínios, a gente conseguiria estar numa evolutiva bem maior, e isso a gente acompanha, que qualquer esporte hoje é investimento, mas assim, uma coisa que a gente precisa também bastante é de atletas, então assim, fica o convite aí para quem quiser participar, tá nos procurando aqui no Parque do Sabiá, nos sábados e nos domingos, para poder fazer os testes aí, porque hoje a gente tem uma estrutura boa, o time consegue sobreviver, mas a gente está com um pouquinho de dificuldade em questões de atletas, então é só procurar a gente aí para a gente fazer os testes para quem quiser jogar o futebol americano. Ok, obrigada pelas informações, bom jogo. É com você no estúdio, Kelson. Muito obrigado pelas informações, Fabiane Silva, e aos Lobos a gente deseja boa sorte no torneio. E mais de 30% da população brasileira tem dificuldade na hora de dormir. De acordo com os especialistas, o problema, na maioria dos casos, está relacionado ao estresse e à ansiedade. Para combater a insônia, o exercício físico pode ser um bom aliado. A rotina do Matheus é corrida. Depois de trabalhar durante o dia, à noite ele ainda encara a segunda faculdade. Na hora de descansar... Sempre na hora de dormir e me dava as crises de ansiedade. Às vezes eu passava noites sem conseguir dormir. Depois que eu procurei um especialista, ele constatou que a causa era ansiedade. Ele receitou um ansiolítico
e passo algumas recomendações. Segundo o médico neurologista, a ansiedade é uma das principais causas da insônia. As fundamentais, as mais frequentes e ao que ocorre na maioria das pessoas estão relacionadas à depressão, a ansiedade e a tensão. É só dar uma volta pela rua para ver que o problema é comum. Eu não durmo, fico a noite toda acordada, assisto televisão, rezo. Não durmo, aí eu vou dormir, já tá na hora de levantar. Para fugir do problema, vale de tudo. Dona Marlene encontrou a solução nos exercícios físicos. Antes eu dormia no máximo 2 horas, 2 horas e meia. Hoje não, hoje eu já durmo 5 horas a 6 por noite. Ana Carolina é professora de Pilates. Ela garante que o exercício é uma das alternativas para melhorar a qualidade do sono. Todas as atividades físicas são indicadas para quem tem problemas para dormir. E o Pilates também é indicado por ser uma atividade física que trabalha a respiração, que trabalha o alongamento, a flexibilidade e vai deixar a pessoa mais relaxada, mais tranquila e, consequentemente, a pessoa vai conseguir dormir melhor. Mas se você sofre com a insônia, atenção. O médico lembra que, antes de tudo, é preciso descobrir a causa do problema e aí sim partir para o tratamento. Procurar a causa, ou seja, o que está provocando a ansiedade, o que está provocando a tensão, o que está provocando a depressão e, a partir daí, cuidar desses fatores mais a medicação. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui, lembrando, amanhã é sexta-feira e a gente está de volta com muito mais para você. Obrigado pela audiência, tenham todos uma ótima noite, a gente se vê amanhã, até lá.